Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar sobre algo bem interessante. Quando Deus dá experiências pra gente, quando Ele permite que a gente passe por coisas na nossa vida, assim, não é pra gente guardar só pra gente, mas é pra gente que a gente sirva como testemunho, pra que a gente possa contar pras outras pessoas. Porque alguns creem por ver, outros creem por ouvir. Muitos começam a crer por ouvir e depois que começam a ver. E é assim com a mensagem e com a palavra de Jesus. A Bíblia, lá em João 4, fala sobre uma mulher que foi buscar água no poço e encontrou Jesus. Então Jesus pediu para ela, me dá um pouco de água, dá-me de beber, porque o poço ele era muito fundo. E o Jesus não tinha uma cambuca, não tinha um balde, não tinha nada para tirar a água do poço, por isso que ele pediu para ela. Só que a mulher era uma samaritana, e naquele tempo os samaritanos e os judeus não se davam muito bem, eles não se falavam entre si, enfim. É como hoje em dia com algumas religiões, né? Às vezes um fala mal do outro, às vezes um não acredita no que o outro acredita, então ficam sem se falar, o que é uma coisa totalmente errada, né? Porque Jesus, que é o nosso exemplo, fez totalmente o contrário do que o pessoal fazia na época. Ele não só falou com a samaritana, como ministrou o coração dela. Eu acho incrível, gente, Jesus, porque ele nunca chegou julgando ninguém, como eu vejo às vezes, como a gente vê hoje em dia muitos cristãos fazendo, muitas pessoas, não só cristãos, é em geral, né, gente? Eu já nem entro mais no Facebook porque às vezes eu canso, sabe, de ver tanta discussão por coisas às vezes tão insignificantes. Jesus, ele nunca julgou ninguém. Ele protegeu uma prostituta, ele falou com uma mulher samaritana, além de samaritana, ela era amante ainda, ela era adúltera. Então imagina, Jesus falou e ministrou com ela, em nenhum momento ele julgou ela. E ele sabia quem ela era. Tanto que a história foi assim, ó. Jesus estava lá com sede, pediu para ela pegar água para ele. E ela sabia que ele era judeu. Ela disse assim, ó, como que você pede água para mim? Eu sou samaritana. Daí Jesus falou assim, olha, se você me pedisse água, eu te daria a água da vida e você nunca mais ia ter sede. A mulher ficou meio estranha, ué, né? O que ele tá falando? Porque Jesus gostava muito de falar em parábolas e deixar as pessoas curiosas sobre o que ele estava falando. Pra ver se, pra instigar a pessoa a perguntar mais, daí ele fala mais. Ele nunca chegou assim já falando, né? Se vocês estudarem, se vocês verem sobre Jesus na Bíblia, no Novo Testamento, notem isso, ele sempre falava uma coisinha pra deixar as pessoas curiosas e perguntarem mais pra ele. Eu achava isso muito legal em Jesus, então... E ela ficou curiosa, né? Ué, mas como? O senhor não tem nem balde? Como é que vai pegar a água? É muito fundo esse poço. Como é que você vai me dar água se eu te pedisse água? Porque a mulher não tinha entendido direito. Ela pensou que Jesus estava falando daquela água do poço, mas Jesus não estava falando daquela água do poço. Então Jesus disse, quem beber dessa água terá sede de novo, daquela água do poço. Mas quem beber da água que eu lhe der, porque Jesus tinha uma outra água que não era do poço, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Então Jesus, ele não estava falando da água que mata a sede física, mas ele estava falando de uma água que mata a sede emocional. E Jesus sabia que aquela mulher ela tinha muita sede emocional. Tanto é que ela já teve 5 maridos, então ela estava buscando algo e Jesus sabia disso. É incrível que Jesus olhava para a pessoa e ele sabia a pessoa inteira, ele conseguia enxergar o coração, assim, lá no fundo do coração. Ele enxergava não, ele enxerga, né, porque a gente, ele tá vivo e vive até hoje. Então Jesus, ele enxerga lá no fundo do coração e ele sabia que tudo que aquela mulher fazia, né, todos os maridos que ela tinha e todos os amantes que ela tinha, era porque ela estava buscando alimentar algo dentro dela, porque ela tinha uma sede dentro dela, sede de amor, sede de carinho, carência, uma carência emocional muito grande. Por isso que Jesus falou aquilo para ela, Jesus quis ministrar o coração dela. Então a mulher, ela escutou aquilo e aquilo tocou muito fundo no coração dela, porque eu quero dessa fonte, eu não quero mais ter sede, eu não quero mais ter essa sede emocional, eu quero dessa água que o Senhor tem. Por favor, me dá essa água que o Senhor tem, porque eu não quero mais sentir sede. Então Jesus quis instigar ainda mais a mulher, para mostrar para a mulher que ele sabia quem era ela e, né, ele estava falando meio que em parábolas da água, tudo, mas ela já começou a entender, já no começo ela não entendia que água que é essa água, aí que ela começou a entender de que água que Jesus estava falando. Aí Jesus falou assim para provocar ela, para que ela entendesse mesmo. Vai chamar seu marido e volte aqui. Aí a mulher disse, eu não tenho marido.
Aí Jesus falou, disses muito bem, você já teve 5 maridos e aquele que você tem agora não é seu marido. Então querendo dizer que não era marido dela, ele era amante dela. Então sim, você falou a verdade, você não tem marido. Na hora a mulher percebeu, nossa, ele sabe o que eu tô passando, ele sabe que de tudo que eu tô fazendo, ele sabe de coisas que ninguém sabe, que só eu sei. Então ele realmente é Jesus. Na época o povo da Samaria não acreditava em Jesus, achava que era balela, que era mentira, que não era verdade. Mas aí Jesus se manifestou e ministrou no coração dela, falou coisas que ninguém sabia, que só ela sabia, que não tinha como um homem qualquer que chegava ali e soubesse. Então não era fofoca, né? Não era coisa escondida mesmo, que só ela sabia. Sabia da sede que ela tinha, sabia dos maridos que ela teve e sabia desse caso que ela estava tendo. Naquele momento a mulher acreditou que Jesus era realmente Jesus, que ele era o Messias, que ele era aquele que os antepassados diziam que era aquele que seria enviado de Deus, que viria na terra. Eu já sabia disso também, que ela era uma mulher super faladeira, que gostava de sair contando as coisas para todo mundo. Então ela foi para Samaria e começou a contar para todo mundo o que tinha acontecido, que Jesus era Jesus mesmo, que ele era o Messias, que ele era o enviado de Deus. Então o povo da Samaria ficou curioso e ficou, eu quero ver também, eu quero saber quem é Jesus, e começou a juntar gente para conhecer Jesus. Então muitos creram no que a mulher falou. Depois, sim, que eles conheceram realmente Jesus e daí acreditaram por conhecer realmente Jesus, por ver quem ele era. Mas muitos creem por a gente falar. Então tudo que Deus mostra pra gente, tudo que Deus fala com a gente tem que sair dividindo, tem que sair compartilhando, porque às vezes é assim que as pessoas vêm pra Jesus. Às vezes é assim como muita gente da Samaria veio pra Jesus por conta daquela mulher. Não fala o nome dela, gente, eu nunca soube o nome da mulher. A samaritana, eu acho, que chamam na Bíblia. Eu queria saber como é que era o nome dela. Mas ela foi uma grande evangelista da Bíblia, né? Ela foi ministrada por Jesus, ela acreditou na mensagem de Jesus e ela saiu espalhando para todo mundo. E todo mundo acreditou em Jesus por conta dela, pelo testemunho dela. Essa foi a palavra de hoje. Ela foi bem curtinha, na verdade. Não sei se foi bem curtinha, assim. Eu queria falar outra coisa, na verdade, com vocês. Só que eu parei aqui, comecei a falar porque eu queria explicar, né? E acabou que eu acho que já vai dar muito tempo. Se eu for começar a contar pra vocês o que eu ia falar, esse vídeo vai ficar com meia hora no mínimo. Então eu vou desligar agora a câmera, vou começar a gravar um outro vídeo, que é de um testemunho, de algo que aconteceu comigo, assim. Realmente, não sei se todo mundo vai acreditar, mas, gente, queria muito dividir com vocês. Tá bom, gente? Então, até o próximo vídeo. Beijo! Aqui no canal vão ter 3 vídeos por semana, então de vez em quando deem uma olhadinha aqui, que de vez em quando eu vou estar postando vídeo novo, mais ou menos uns 3 por semana. Eu tô fazendo assim, eu tô parando um dia, gravando 3 vídeos, aí eu edito e vou soltando durante a semana. Ainda não sei certinho, ainda não sei os dias certinhos que eu vou conseguir estar postando esses vídeos, mas vão ser 3 vídeos por semana. Estejam sempre aqui olhando pra ver se tem vídeo novo e aguardem que sempre vai ter vídeo por aqui, tá bom, gente? Tchau! Espero que vocês tenham gostado da palavra, da mensagem de hoje. Então sejam evangelistas, gente. Calcem as sandálias do evangelho nos pés de vocês. E falem do amor de Deus, falem testemunhos daquilo que Jesus falar pra vocês. Não guardem só pra vocês, não fiquem só no cantinho de vocês. Tudo aquilo que Jesus falar com vocês, todas as experiências que vocês tiverem com Jesus, saiam contando, saiam falando pros seus amigos. É assim que vocês vão trazer pessoas para perto de Deus. É assim que vocês vão fazer o evangelho ser conhecido. Tá bom, gente? Então é isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe a semana de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!